Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa quarta aula do curso de Excel. Hoje nós teremos bastantes dicas, hein? Hoje a aula vai ser bem legal, então fiquem atentos que vocês vão aprender dicas preciosíssimas, principalmente para vocês ganharem produtividade na hora de vocês criarem e formatarem as suas planilhas, ok? Então abram o seu programa do Excel e já vamos começar a nossa aula. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Rômulo Criston e eu sou seu professor de Excel. Então, pessoal, quando abrimos o programa, ele traz então essa janela, dentro do qual nós já podemos abrir os nossos arquivos aqui nessa lista, que eles traz de arquivos recentes, né? Arquivos recém-abertos. E conforme formos criando novos arquivos, ele vai aumentando essa lista aqui, para que nós podemos então já clicar no nome do arquivo e já abrirmos diretamente essa planilha. Porque às vezes não sabemos aonde é que nós salvamos esse documento, esquecemos o diretório, e o Excel ele traz o diretório em qual ele está salvo o documento. Então, nós salvamos na pasta documentos, aí do seu computador, clicamos em cima do documento, paramos o mouse e perceba o que acontece. Ao aproximar o mouse, ele mostra o caminho com seu computador, o arquivo, né? A pasta de trabalho salva. Então demos um duplo clique e ele já abre então a nossa planilha. Hoje nós vamos trabalhar então com formatação de datas. Vou ensinar vocês várias formatações de datas, fazer a revisão da aula anterior, trabalhar com o endereço de células, movimentação de célula, linha, coluna. Vamos aprender dicas então bem interessantes também referente a essa movimentação. Por que você recorta e cola numa outra célula e ela apaga o dado que você salvou. Nós vamos aprender então como fazer essa movimentação corretamente, orientação de texto, o alinhamento da célula para ficar no formato mais profissional, né? Não é porque o curso é de básico que a gente já não vai aprender profissionalmente. Lembrando, é curso de informática por projeto. Então eu vou estar passando para vocês todos os segredos profissionais para deixar uma planilha bem trabalhada para que vocês possam fazer isso no seu trabalho, em qualquer local, e já apliquem a formatação já profissional. Pegar essa coluna com o nome do produto e colocar ela sendo a primeira coluna da nossa planilha. Lembrando, aqui no título, relatório de produtos, ela está mesclada. Então nós não conseguimos, clicando aqui na letra da coluna, ele seleciona toda a coluna, botão direito, recortar, olha lá, lembra? Aconteceu isso na aula passada, na aula 3. Então, como que nós devemos proceder nessa situação? Primeira dica do dia, seleciona a primeira célula, então clicamos aqui na célula B3, que é nome do produto, aperta a tecla Ctrl, aperta a tecla Shift, mantém as duas teclas pressionadas e aperta a setinha para baixo no teclado. Olha que legal! Ele já selecionou todos os dados da nossa planilha, da linha 3 até a última linha da nossa planilha. O que isso quer dizer? Se tiver preenchido todas as linhas, ele vai procurar até onde tem um espaço. Então, quando ele encontra um espaço, ele para a seleção. Entenderam?
Vamos lá, novamente. Clica na célula, aperta Ctrl, segura o Ctrl, aperta o Shift, segura o Shift e seta para baixo. O que aconteceu? Ele então parou a seleção. Com todas as células selecionadas, o que nós podemos fazer? Vim aqui no recortar, o comando recortar, vamos selecionar ele, ou tecla de atalho Ctrl X, vamos clicar na célula A3, na célula código, porque nós queremos colar toda essa coluna antes da célula código. O que nós vamos fazer agora? Ctrl V? Não, pessoal, não façam isso. Perceba o que aconteceu. Essa é a segunda dica de hoje. Dica de produtividade. Vamos dar um Ctrl Z. Então perceba, quando nós recortamos ou copiamos, ele coloca essas formiguinhas flamejantes aqui. Eu dou o nome de formiguinhas flamejantes, porque ela fica se movimentando. Então as formiguinhas ficam movimentando aonde está a seleção. Olha lá, vamos fazer novamente. Perceba, selecionei, Ctrl X, ele ativou as formiguinhas. Por quê? Isso daí ele mostra aonde que você está fazendo a seleção. Correto? Cliquei em cima do código, se eu der Ctrl V, ele sobrescreve os dados do código. Então nós não podemos fazer isso. Qual é o segredo? Clica com o botão direito e vamos inserir células recortadas. Então, botão direito, inserir células recortadas. O que acontece? Ele troca as duas colunas de lugar, inclusive mantendo a formatação. O que teremos que fazer aqui? Chega entre uma célula e outra, dá um duplo clique, ele já ajusta a largura da coluna, chega aqui no final da letra B, dá um duplo clique, ele já ajusta a largura da coluna conforme o escrito da célula. Conseguiram entender, pessoal? Então esse é o segredo. Nunca copiem e colem se você quer, se você estiver fazendo a sobrescrever uma outra coluna. Agora, Ctrl Shift, seta para baixo, Ctrl C. Agora, se formos colar em uma outra célula, dentro do qual ela está vazia, aí podemos usar o Ctrl V. Que aí ele já traz, então, o que vai fazer? Aonde está em branco, ele vai preencher com o conteúdo que selecionamos. Vamos dar um Ctrl Z, vamos desfazer isso daqui. Então, fizemos uma alteração, vamos no botão salvar. Sempre salve a sua planilha. Então, mais uma dica aí para vocês não perderem o seu trabalho. E eu posso fazer essa seleção na linha. Então, percebo, cliquei, nome do produto, Ctrl Shift. Agora, eu quero selecionar para direita, que eu quero selecionar toda a linha de cabeçalho. E agora podemos aplicar a formatação. Trocar a letra, mudar as formatações de alinhamento. Vamos clicar aqui no desfazer. Então essa seleção, nós podemos fazer seta para baixo toda a planilha, seta para a direita toda a linha. Também, mais uma forma de fazermos seleção. Uma outra coisa que nós aprendemos também é inserir linhas e inserir colunas. Inserir linha, clicamos em cima do número, ele seleciona toda a linha. Mais uma dica, se você apertar a tecla Ctrl mais, ele vai inserindo linhas em branco. Então, aperta Ctrl, segura a tecla Ctrl, sinal de mais. Ele vai inserindo. Da mesma forma, selecionamos a linha,
apertamos Ctrl, agora o sinal de menos para nós diminuirmos. Não soltem o Ctrl. Aperta Ctrl, se você apertar e soltar, ele faz apenas uma ação. Então, aperta, segura o Ctrl e a quantidade de cliques é a quantidade de linhas a serem inseridas ou excluídas. Ok? Também serve para a coluna. Selecionamos a coluna, Ctrl, mais. Ele sempre irá inserir uma coluna à esquerda. Então, quero inserir uma coluna antes de quantidade. Então, clique em quantidade, Ctrl, mais. Quero inserir uma coluna antes do nome do produto. Seleciona a coluna A, que é a coluna do nome do produto, Ctrl, mais. Ele insere uma coluna. E olha, mais uma dica. Ele abre esse sinalzinho aqui, pessoal. Ele traz esse pincel. Para que esse pincel serve? Se você clicar aqui na setinha, ele vai te trazer três opções. Limpar a formatação, que ele vai então inserir uma coluna sem nenhuma formatação. Formatar como a direita ou formatar como a esquerda. Como a esquerda não tinha nenhuma coluna, ele vai inserir em branco. Se eu clicar como a direita, olha lá, ele formata então com uma coluna. Qual é a coluna direita? Coluna B. Ele traz a mesma formatação. Legal, né? Vamos excluir essa coluna. Clique em cima da letra A, Ctrl, menos. Vamos diminuir um pouco as bordas dessa planilha, de todos os itens. Então vamos selecionar açúcar, que é a célula na coluna A, linha 4. Então A4. Ctrl Shift, segura a tecla, seta para a direita. Selecionamos toda a linha, correto? Mantenha o Ctrl Shift apertado e vamos selecionar para baixo. Olha só, selecionamos todos os itens da planilha de todas as colunas. O que nós poderemos fazer aqui agora? Vamos aqui no grupo de trabalho fonte, selecionar borda, estilo da linha. Selecionar essa linha, volta aqui na borda e vamos aplicar todas as bordas. Ó, agora ficou uma borda mais fininha, né? Fica mais legível. Ok, pessoal? Até agora tranquilo? Dúvida? Vocês pausam o vídeo, voltem e refaçam. Não sigam para frente com dúvida. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos inserir uma coluna de valor total, onde eu quero saber o preço unitário, que é R$5, ou o preço unitário de cada produto, e vamos multiplicar pela quantidade para nós obtermos um valor total. Então a primeira coisa que nós iremos fazer é clique aqui na F3, na célula ao lado de quantidade, e vamos digitar valor total. Ele já traz uma formatação de acordo com a esquerda. Se não aparecer, não tem problema. Podemos vir então, vocês já aprenderam a fazer a formatação, mas como dica, né? Mais uma dica preciosa aí, pessoal. Primeiramente, nós fazemos a digitação de todo o texto, a digitação dos dados. E por último, nós iremos fazer então a formatação desses dados, ou a formatação da célula, formatação da linha. Vamos clicar em F4 e vamos fazer o seguinte. Qual que é o valor total? O valor total é 50 vezes 5. Então já vou ensinar a você a trabalhar já com a sua primeira fórmula. Então toda fórmula, ela sempre vai iniciar com o sinal de igual. Por quê? 50 vezes 5, 5 vezes 5, 25. Certo? Então 50 vezes 5 vai dar 250.
Então, 250. E agora, 8 vezes 3,60. 80 vezes 3,60. Já fica já difícil. Então, o Excel, a vantagem dele é isso. É a gente configurarmos para que ele faça as contas para a gente. São 50 produtos. E como é que eu sei que tem 50 produtos? Então, mais uma dica preciosa para vocês. Vamos selecionar aqui então o primeiro produto, Ctrl Shift, setinha para baixo. Como é que eu sei que tem 50? Aqui na barra de status, pessoal. Quando você faz uma seleção, ele traz aqui alguns valores. Então, contagem. Ele está mostrando aqui então 50. Quer dizer então que nós selecionamos 50 células. Ok? Imagina fazer isso 50 vezes. Não é legal. Então vamos inserir fórmulas. E o Excel nada mais é do que ele faz uma representação matemática. E várias outras funções. Então, como eu disse, iniciamos com igual e o endereço. Então, o preço unitário está em qual endereço? Coluna D, linha 4. Então, D4. Quando eu digitar D4, olha lá, ele já circula a célula D4. E o que é o valor total? Vezes. O vezes no Excel, pessoal, é utilizado o asterisco. Não é o X igual na matemática. Então, for multiplicar, asterisco. E ao invés de ficar digitando, nós também podemos fazer o quê? Clica na outra célula. Então, perceba, o D4 está de azul. E a coluna E4, que é a quantidade, ele colocou de vermelho. Terminou de digitar? Enter. Olha que legal. Ele já traz o valor, então, 50 vezes 5. Vamos fazer para a linha 2? Igual. Clica no preço unitário do próximo produto. Vezes. Clica na quantidade. 288. 80 vezes 3,60, 288. Mais uma dica preciosa. Vocês podem apertar a tecla em cima da célula selecionada, F2. F2 ele abre para edição. Então vocês podem começar a editar essa célula novamente. Ou então, clica 2 vezes rápido, ele também abre para edição. Mais uma forma de fazer é clicando na barra de fórmulas. Dá Enter, ele já faz. Vamos fazer novamente? Seleciona a célula. Vamos fazer aqui pela barra de fórmulas. Igual. Clicamos no preço. Vezes. E a quantidade. Voltamos aqui para a barra de fórmulas e dá Enter. Olha que legal. Mas aí, nós vamos fazer célula para célula? Não. Aqui nós temos todas as células preenchidas, correto? Então, para a gente ganhar tempo, então dica preciosa aí para concurso. E para você ganhar tempo no seu trabalho também. Lembra dessa série que nós usamos a alça de preenchimento? Para fazer o código do produto, e somando de um por um. O que essa alça de preenchimento vai fazer? Ao aproximar o mouse, ele vai virar uma cruz preta, né, ou um sinal de mais preto. Então ele muda o mouse, clica com o botão esquerdo, segura e arrasta para baixo. Olha o que aconteceu. Ele trouxe o resultado da próxima célula. Vamos ver se ele fez corretamente? F2, olha só, coluna D, linha 7, que é aqui da ervilha, vezes
coluna E, linha 7. Então, pessoal, é importante vocês entenderem isso daqui. O que está acontecendo? Então, quando trabalhamos com endereço, então nós temos o primeiro campo, é o campo da coluna, e o segundo campo é o campo da linha. Quando arrastamos para baixo, ele muda a linha. A coluna sempre vai ser a coluna D vezes a coluna E. Porque nós estamos mudando linha a linha. Estamos arrastando para baixo. Se arrastarmos para a direita, ele vai mudar então a coluna. Ok? Então vamos entender isso daqui novamente. Aqui está na coluna D. Então a coluna, se for para baixo, ele não muda, ele vai mudar apenas a linha. Então quando arrastar para baixo, linha 7 mais 1, ele vai para linha 8. Coluna não muda. Quantidade, ele vai para a quantidade da linha 8. Vamos ver? Vou arrastar mais uma vez. Arrastou. Olha lá. Coluna D, linha 8. Coluna E, linha 8. O que isso quer dizer? Coluna D, linha 8, é o preço unitário do feijão, vezes a quantidade 50, que é 8, que tem a quantidade de 50. Então, 50 vezes 9, 450. Então, pessoal, essa foi uma explicação para vocês entenderem como utilizar, então, esse endereço de célula. Então, aprendemos a função. Então, toda função inicia com o sinal de igual. E trabalhamos, então, com o endereço da célula. Então, a dica de produtividade que vocês vão ter aqui nesse curso agora é: para o mouse, quando ele virar o sinal de mais preto, vocês clicam 2 vezes rápido. Olha lá, ele verifica então onde tem a coluna e a linha e vai fazendo o preenchimento automático para vocês. Até ele encontrar um espaço em branco. Encontrou um espaço em branco, ele para o preenchimento automático. Certo? Então, lembrando, na aula passada nós fizemos o 1, o 2, selecionamos as duas células, aí ele verifica que de 1 para 2 está tendo um intervalo de 1. Clicou, segurou com o botão esquerdo do mouse, não solta o botão, então ele vai preenchendo de 1 em 1. Certo? E se eu quiser só número par? Então 0, 2, vou apagar o restante aqui. Então só número par, seleciono as duas células e vou arrastando até onde eu desejo o valor. Então lá, 0, 2, 4, 6, 8, 10. E se eu quiser só número ímpar? 1, 3, seleciono as duas células. Ele vai trazendo então para mim somente os números ímpares. Então essa alça de preenchimento, ela é importante, né? Vamos fazer aqui, eu vou selecionar a segunda célula, Ctrl Shift, seta para baixo e vou apagar todo mundo. Então a dica, pessoal, é: façam a primeira célula, coloque a primeira fórmula,
selecione a célula, vem aqui no sinal, clica 2 vezes, pronto. Ele vai fazer todas as outras fórmulas de toda a sua planilha. E olha que legal. Então aqui ele traz o valor total desse item, correto? O valor total desse segundo item. O valor total desse terceiro item. E se eu quiser saber o valor total de tudo. Então temos duas formas de poder fazer isso daí. Clique na célula F4, então na primeira célula do valor total. Ctrl Shift, seta para baixo. Então não se esqueçam. Segure o Ctrl e o Shift, seta para baixo. Selecionou, pode soltar a tecla Ctrl Shift. Olha na barra de status. Como nós estamos selecionando números, ele trouxe aqui mais valores para ser apresentado para a gente. Então ele trouxe a média. Então qual é a média desse valor total? Aliás, a média dos produtos, 469. Quantos produtos ou quantas linhas foi selecionada? 50. E qual foi o somatório de tudo? 23.479,57. Vou mostrar novamente aqui. Eu vou selecionar os 3 últimos itens. 40 mais 30, 70 mais 20, 90. Então a soma aqui deu 90. Quantos itens selecionados? Contagem 3. 90 dividido por 3. Então média de 30. Segunda dica. Eu movimentei a célula lá para baixo. Então, o que nós podemos fazer? Seleciona qualquer célula, mas tem que ser na coluna dentro do qual você quer chegar. Em vez de apertar o Shift, vocês vão apertar apenas o Ctrl. Segurou a tecla Ctrl, seta para baixo. Então, ele movimenta a célula para a última linha preenchida. E vamos dar mais um Enter. Vamos selecionar a célula abaixo aos valores. E vamos aprender então a nossa próxima fórmula, que é a fórmula de soma. Vamos aqui voltar aqui à guia página inicial. Então selecionar página inicial. E ele vai trazer então todos os comandos da página inicial. E vamos selecionar aqui, pessoal, ó, esse sinalzinho aqui de soma. Então, procedimento. Seleciona na última célula, abaixo de todos os valores. Vem aqui e clica em soma. Olha lá, ele já ativa as formiguinhas flamejantes, mostrando toda a célula selecionada. Olha o tanto que o Excel é inteligente. Aonde ele tem o valor referente ao mesmo tipo, então como tudo aqui é valor contábil, é valor em reais, e o valor total ele é um valor texto, então ele não seleciona. E qual que é a fórmula que ele está trazendo aqui? Função soma, abre parênteses, F4, 2 pontos, F53, fecha parênteses. O que isso quer dizer? Que ele está fazendo a soma da coluna F, linha 4, na mesma coluna, linha 53. Então, da linha 4 na coluna F até a linha 53, ele vai estar fazendo essa soma. Terminou, aperta Enter.
Nossa, o que aconteceu? Como falado na aula passada, quando ele apresentar esse símbolo, é só vocês aumentarem a largura da coluna. 23.479. E agora, por último, pessoal, Ctrl Shift, seta para cima e aplica as bordas. Então, nossa planilha está formatada. Vamos terminando essa aula por aqui, porque na próxima aula eu vou estar falando com vocês sobre data. Não deu para fazer nessa aula, eu vou quebrar essa aula aqui, porque está ficando muito extensa. E até a próxima aula. Muito obrigado